Vinland Saga, um mangá sobre vikings que ganhou adaptação para anime em 2019, sendo inicialmente animado pelo estúdio Witch, que fez a primeira temporada, e recentemente acabou sendo pego pelo pessoal da MAPA a adaptação do segundo arco. Parece que a MAPA percebeu que pegar projetos que eram inicialmente da Witch deu certo. Não é mesmo, Shingeki no Kyojin? E bem, o anime voltou recentemente num novo arco e muitas coisas mudaram desde a primeira temporada. Então eu gostaria de comentar sobre as mudanças que o anime teve, mas lógico, tentando não dar muitos spoilers do que vai acontecer mais pra frente. Opa! Meu nome é Jesus e bem, hoje vamos falar de um dos melhores seinens que já foram adaptados. De fato, a primeira temporada do anime é incrível, e o estúdio Witch foi muito competente, conseguindo animar tão bem a arte realista do mangá, e em alguns pontos até mesmo melhorando a progressão do anime. Mas agora basta saber se a nova temporada do anime pode chegar no mesmo nível de qualidade. E a impressionante resposta é que sim. Por incrível que pareça, mesmo com somente 3 episódios sendo lançados até então da segunda temporada, o estúdio MAPA está se mostrando bem competente nessa adaptação. Mas antes de falar da nova temporada, acho que seria melhor relembrar e ressaltar um pouco do que aconteceu no primeiro arco. Bem, então vamos pelo começo. A história é basicamente sobre o Thorfinn, um garoto que vivia em uma pequena vilinha com seu pai, sua mãe e sua irmã. O pai do Thorfinn, Thors, é um ex-guerreiro viking que tinha desertado de ser um guerreiro para viver uma vida normal com sua família. Porém, um homem chamado Floki... Não esse Floki, esse Floki. Enfim, bem, basicamente esse tal de Floki chega no vilarejo e obriga o pai do Thorfinn a participar de uma batalha ao lado do exército dele, com a desculpa de que, se uma vez guerreiro, nunca poderia deixar de ser guerreiro. Então ele obriga o Thors a voltar a lutar, senão todo seu vilarejo seria destruído e massacrado pelo exército dos Jotun-Vikings. O Thors não tinha outra opção, e mesmo com muita raiva de ter que voltar a batalhar, ele aceita. Passam-se uns dias e ele sai de viagem e leva consigo um pequeno grupo de pessoas do vilarejo que queriam ir para a guerra com ele. Porém, a real intenção do Thors era deixar o grupo em algum lugar seguro e ir batalhar sozinho. Mas nisso, porém, eles são encurralados e pegos numa armadilha, feita por um homem contratado por Floki para matar eles. O nome desse homem é Askeladd, mas Thors não quer lutar. E mesmo vencendo todos do bando e derrotando o próprio Askeladd sem ao menos ter ferido alguém com sua espada, ele se vê sem opção, ao ver que seu filho Thorfinn, que entrou escondido no barco, foi pego de refém. Então ele faz uma proposta a Askeladd. Eles só tinham sido contratados pela cabeça do Thors. Então, em troca de deixar todos os outros do grupo dele e seu filho vivos, ele sacrifica sua vida e morre na frente do seu filho. E mesmo ainda sendo uma criança, os olhos do Thorfinn sentem pela primeira vez na sua vida o ódio. E ele acaba jurando vingança contra aquele homem que matou seu pai. Bem, depois dessa introdução você já pode esperar um anime extremamente focado no Thorfinn, onde o único foco que vai ter é em como ele vai conseguir a sua vingança. Porém, não. Ironicamente, o anime tendo essa introdução bem focada no Thorfinn, a história acaba se concentrando bem mais em outros personagens, como Askeladd, que desde o começo, por ser misterioso, estrategista e principalmente por seu carisma, acaba sendo bem mais gostável do que o próprio Thorfinn. E o que poderia ser um grandíssimo tiro no pé, de dar mais foco em outros personagens do que no próprio protagonista, acaba sendo uma das grandes qualidades do anime, que é conseguir cativar o público, dando mais foco na história e em outros personagens. Podemos citar, por exemplo, a Príncipe Caduce, que parece ser só mais um personagem burguês, tímido e genérico quando aparece. Porém, acaba tendo uma notável evolução com tantas coisas que aconteceram, e passa de um príncipe mimado que sempre tinha alguém para fazer tudo por ele, a um candidato a rei que acaba entendendo a responsabilidade de comandar um povo, e ganha o apoio e respeito de um dos maiores exércitos. Vale destacar que essa mudança vai ficar bem mais perceptível nesse novo arco, mas não vou comentar muito para não dar tantos spoilers do que vai acontecer. Enfim, Vinland Saga acaba fazendo muito mais do que simplesmente o básico de animes de guerras. O foco aqui não é nas batalhas e guerras em si, e sim no porquê elas acontecem, qual o contexto e como elas afetam não só os personagens, mas o mundo de Vinland Saga no total. As ações do Thorfinn são irrelevantes se comparadas de outros personagens. Isso você pode ver até mesmo na segunda abertura de Vinland Saga, onde tem uma cena que mostra o Thorfinn atrás do Askeladd e do Canute. Ele é sempre mostrado com raiva ou triste, mas não demonstra mais objetivos e sonhos fora concluir sua vingança, diferente de outros personagens, que com o tempo você vai sabendo exatamente quais os seus objetivos. Você vê a mudança e a evolução desses personagens, e mesmo mantendo a mesma essência de antes, você sente que eles mudaram de certa forma. De novo, isso poderia ser um ponto negativo, mas o anime faz isso de uma forma tão bem feita e natural, que você muitas vezes prefere saber o que vai acontecer com o resto dos personagens do que vai acontecer com o protagonista.
E ao meu ver, é exatamente isso que o autor Makoto Yukimura queria passar no primeiro arco, pois depois de toda aquela confusão que rolou quando o rei confrontou o Askeladd sobre seguir seu filho príncipe Canute, e o Askeladd, por sua vez, abrir uma brecha matando o rei e vários vikings, e logo em seguida sendo morto para que o Canute saísse como herói, matando o homem que se rebelou contra o rei e ganhando confiança dos vikings e do povo. E nesse momento, o Thorfinn chega e vê o homem que ele queria tanto se vingar, mesmo tendo que sacrificar toda a sua vida, morrendo na sua frente. E como últimas palavras, ele questiona o Thorfinn do que ele vai fazer depois daquilo. E vemos pela primeira vez esse olhar completamente devastado, perdido e sem esperança do Thorfinn. E a partir daí se dá início à nova temporada do anime, onde vemos um Thorfinn completamente devastado, sem motivações e nem motivos para viver. E vale ressaltar, para você que pensa em ver a segunda temporada, esse segundo arco, que gosto de chamar de O Arco da Fazenda, é bem mais calmo, digamos assim, se comparado à primeira. E você pode achar que isso é algo ruim, porém não, porque ele é um arco essencial para tudo que vem seguindo em Vinland. É uma virada de chave gigantesca no foco do anime até então. E falando um pouco sobre os episódios lançados até agora, logo no começo já dá para perceber algumas diferenças para o mangá. Como por exemplo eles apresentarem o passado de um novo personagem que vai ser bem mais presente daí em diante, o Einar. O que é um paralelo bem interessante com a introdução do passado do Thorfinn feita pela Witch, o que ajuda bem a criar uma ligação bem mais rápida e forte com o personagem. O que é sempre válido o anime colocar algumas coisinhas a mais para complementar a história do mangá. O Einar é um personagem que chega e logo no começo podemos ver que ele demonstra ser bem gente boa e amigável, com uma ponta de esperança por ter a chance de poder ter uma vida normal. Mas em contrapartida temos o Thorfinn, que a essa altura já não liga mais pra nada, e nem com ele mesmo. Vemos que ele é completamente amargurado, por tudo que ele já viveu e fez. De fato, ele tem um tom e personalidade bem diferente do que vimos na primeira temporada, mas só nos basta esperar para saber o que vai acontecer daqui pra frente. E mudando muito de tópico, por que não falamos também sobre a animação do anime que está simplesmente perfeita? O que me surpreendeu um pouco, já que digamos que não seja tão fácil adaptar páginas com artes como essas, por exemplo. Mas sim, eles conseguiram, e ficaram impecáveis. Sério, é impressionante como tanto o Estúdio Witch quanto a Mappa se esforçaram para trazer uma animação tão boa que chega próximo do mangá. Bem, mas basta saber se a Mappa vai continuar com essa mesma qualidade nos outros episódios daqui pra frente. Mas considerando o que eles entregaram até agora, vão ser incríveis como sempre. E bem, é isso. O que você achou dessa nova temporada? Concorda ou discorda de algo? Comenta aí embaixo para me saber a opinião de vocês. E se você gostou do vídeo, peço para que considere dar o like e se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante. No mais, é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até!